Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa casa, Grupo Espírita Inácio Ferreira de Araraquara, São Paulo. Boa noite, pessoal da internet, estão chegando ainda. Aqui o pessoal já está a postos. A casa está muito bonita como sempre. Nossos amigos, nossos irmãos, sempre vindo nos prestigiar e escutar a palavra do Cristo. Eu vou fazer passar uma mensagem, mas antes eu vou falar que hoje é a Isabela que vai fazer a palestra. De novo, ela fez semana passada, semana retrasada e vai fazer a outra semana também. E o tema, os sãos não precisam de médicos. Isso está no capítulo 24, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Eu vou ler uma mensagem de Jesus no teu dia a dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Esta mensagem caiu no Evangelho no Lar, lá de casa, e tocou fundo no meu coração, e eu vou passar para vocês. Passo a passo. A dadivosa natureza ostenta árvores nutrientes que demoram anos para começar a produzir frutos. No lixo resultante de tantas indústrias, existem matérias que demoram séculos para se decompor. No espaço infindável, existem distâncias que demorariam milhões de anos para serem percorridas. Não atropele a própria evolução, do mesmo jeito que a mais longa caminhada. Ela só pode ser realizada passo a passo. Assim, também ocorre com você no processo evolutivo em que está mergulhado. Virtudes instantâneas são ilusórias. Não se entristeça se não conseguiu adquirir esta ou aquela virtude. O fundamental é estar à procura dela. Nunca tente ser o que de fato ainda não é. Poderá enganar a muitos com as falsas virtudes, mas não poderá enganar a Deus. E mesmo que numa hipótese absurda pudesse enganá-lo, ainda assim você saberia que não é de verdade. Por isso, vá trabalhando na construção de uma pessoa melhor. Se você pode ir mais rápido, ótimo. Se não conseguir, vá lentamente. Entretanto, nunca pare a caminhada. Fora de dúvida que seu compromisso maior é a reforma íntima. Mas tome cuidado para não transformar essa reforma num martírio. Nossa, quando eu li essa mensagem no Evangelho, foi um verdadeiro bofetão em mim, tá? E eu estou passando para vocês porque eu achei ela muito profunda. Pessoal, aqui o pessoal da casa já conhece, mas o pessoal da internet não conhece o Chico. O Chico é o nosso companheiro, o nosso mascote. Olha lá, Chico, dá tchau. Tchau, pronto. Ele fica aqui, ainda mais hoje que é a Isa que vai fazer a palestra, ele vai ficar aqui o tempo todo com ela, que ele gosta de ser acariciado, tá? Quem não gosta, né, gente? Mas o Chico tá aqui. Então, o dia que vocês vierem conhecer, tem o Chico e a... Como que chama a outra gata? Tuca. Só que a Tuca não fica aqui não, porque a Tuca é meio arisca. Mas o Chico, sabe como é que é, né? Todo Chico é assim, né? É, então. Carente. Pessoal, peço a todos que fechem os olhos. Vamos mergulhar no nosso íntimo e pedir a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, os bons espíritos que estão conosco, os bons espíritos desta casa, que nos ajudem no caminhar da nossa evolução. Que assim seja. Isa, vou passar a palavra para você. Você vai ficar bem acompanhado com o Chico aqui, tá? Tá bom. E que os bons espíritos estejam contigo. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje o nosso palestrante teve um compromisso, né? E precisou desmarcar, então, na falta de tu, né? Vai tu mesmo. E aí, acho que eu tô precisando estudar, então estão me colocando para fazer palestra toda hora, né? Essas coincidências. E hoje a gente escolheu falar de um trechinho do Evangelho,
que é uma das bases das lições de Jesus, né? Que é o porquê e para quem Jesus veio. Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: não coloqueis a lâmpada sobre o alqueire. Espera só um pouquinho, está acontecendo um acidente. O gatinho está um pouco arisco. Então, esse capítulo ele fala um pouco da importância de nós não escondermos, né, as verdades, as lições de Jesus, fazer com que elas sejam divulgadas, com que elas sejam vistas pelo maior número de pessoas possível, né, para que todos possam desfrutar dessa cura, desse acalento emocional. Então hoje a gente vai falar de um dos itens, que é o item 10 e 11, né? Os sãos não precisam de médico. Jesus, quando veio à Terra pregar a palavra, né, trazer a boa nova do Evangelho para os homens, ele era muito combatido, né? Ele era muito questionado pelos doutores da lei, pelos judeus, por aqueles que conheciam o livro sagrado à época de Jesus. E havia, como há ainda na maioria das religiões, algumas ritualísticas, né, alguns costumes que eles tinham, e aquilo era muito valorizado, era visto como um exemplo de pureza moral, fazer aquilo tudo, né, aqueles rituais, agir segundo aquele livro. E Jesus, muitas vezes, agiu na contramão disso que se esperava dele, né? Porque na época os doutores da lei, as pessoas que eram consideradas sábias, elas esperavam que Jesus, se apresentando como um mestre, sendo um mestre, agisse em conformidade com as leis já existentes. Não que ele quebrasse ou em algum momento fosse contrário a elas. Então, dessa insatisfação, né, dessas pessoas à época, dessa situação de combate à postura, à conduta de Jesus, foi que surgiu esse item, numa tentativa de Jesus de justificar, de explicar o porquê dele agir assim, né, para que essas pessoas não se exaltassem. Tá? Então, a ideia, né, o objetivo de Jesus não era confrontar a lei vigente à época, era apenas mostrar, né, a palavra de Deus, a lei de amor, acima de alguns costumes, né? Então ele sempre contava ali as parábolas para que as pessoas mesmo ali pesassem, né? O que era mais importante? Era aquela regra que estava sendo posta ou era aquele socorro que Jesus prestou? Então tinha várias, depois a gente vai falar ao longo aí da nossa reflexão, mas havia várias situações em que Jesus se comportava de uma forma que não era esperada e que isso era questionado, né? Então, hoje esse trechinho que a gente vai comentar é uma resposta de Jesus a esse questionamento, né? Do porquê que não se seguia a lei, por que ele não seguia à risca aquela lei que era anterior a ele, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Eu vou ler o trechinho em que Jesus diz isso para a gente poder dele tirar algumas reflexões. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, os sãos não precisam de médico. Ele vai dizer assim: estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida e se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, ouvindo-os, disse-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Isso está em Mateus, né, no capítulo 9, versículo de 10 a 12. Então, o que Jesus quis dizer com isso, né? O que ele queria nos mostrar quando ele falou isso? Num primeiro momento, a gente vai imaginar que Jesus estaria classificando que existem pessoas sãs e pessoas doentes, né? E que talvez a cultura da época, né, a religião da época, visse esses homens considerados sábios, né, intelectuais da lei, que seguiam à risca, como sãos.
Mas para a gente entender se eles eram sãos ou não, nós precisamos primeiro entender o que é a saúde, né? Então, o que é ser saudável? O que é o conceito que Jesus entende como são? Então, a primeira questão que pede para que a gente fale sobre a saúde, a gente vai visitar um livro do Emmanuel chamado O Consolador. E nesse livro, Emmanuel fala sobre diversas ciências, né? Então ele fala sobre a psicologia, sobre a química, sobre a física, sobre várias ciências e a visão dos espíritos a respeito de algumas questões científicas. E uma das questões que aparecem nesse livro é a questão da saúde, né? E aí é perguntado para Emmanuel o que é a saúde na visão dos espíritos. E Emmanuel vai dizer: para vós, a saúde é considerada a partir do bom funcionamento do corpo e dos seus respectivos órgãos. Então, se eu não tenho uma doença, se eu não tenho um mal-estar físico, eu sou saudável, né? Porque nós temos uma visão mais restrita, né? De menos alcance que os espíritos. E aí ele vai dizer assim: para nós, espíritos, a saúde seria a capacidade, né, a perfeita harmonia da alma. Então, a saúde, ela não é necessariamente a saúde do corpo físico, mas principalmente a saúde do espírito. Quando Emmanuel diz isso, a gente vira uma chavinha ali, né, na nossa compreensão, porque a gente entende o seguinte: bom, então se a saúde considerada mais importante pelos espíritos é a saúde espiritual e não a saúde física, o que eu estou considerando importante, né? Está correto essa reflexão que eu estou fazendo acerca de ser saudável ou não? Né? Eu me alimento bem, eu não estou doente, então eu sou saudável? E aí, o que ele vai dizer? Muitas vezes a gente desconhece o fato da origem das nossas doenças, né? A gente pensa assim: nossa, me surgiu uma doença inesperada, né? Eu não estava contando com isso, não tinha sintomas, foi algo assim repentino. E aí Emmanuel vai dizer que não, que muitas vezes a saúde física comprometida, ela tem origem, né? A sua causa originou-se há muitos séculos e muitas vezes em outras vidas, em outras experiências. E nós estamos trazendo isso como forma de ir curando, de ir amenizando, né? Então ele vai dizer que esse adoecimento, né, essa intensificação do adoecimento até que ele se manifeste no corpo físico, acontece de certa forma porque nós negligenciamos a nossa saúde espiritual, né? A gente se atenta apenas à saúde material. Então ele vai dizer assim, olha: se o nosso corpo está a serviço do espírito, como cuidar do corpo ignorando o espírito? Né? E se manter saudável? Então ele vai dizer o seguinte, olha: se a gente tem o conceito de saudável como sendo a harmonia, o equilíbrio espiritual, porque tendo isso nós conquistamos certa evolução e não adoecemos tão facilmente o corpo físico, o que eu fiz espiritualmente para que adoecesse? Né? Qual é a causa, qual é a origem desse adoecimento? E aí a gente vai chegar a uma questão muito importante. Muitas vezes nós vamos à casa espírita, e algumas casas fazem trabalhos mais específicos, né, voltado para cura. Todas têm trabalho de cura porque a aplicação dos passes, né, já é considerada, a presença da espiritualidade aqui também já é um trabalho de cura. Mas a gente vai na casa espiritual pensando que só no dia da cura, no dia do passe é que existe isso, essa possibilidade. E não é verdade. Aqui ele vai dizer para nós que a origem do problema está no momento em que nós, muitas vezes até inconscientemente, contrariamos as leis divinas. O que é a harmonia, né? O padrão de excelência, de iluminação, de consciência? Não é Deus? E a gente não tem lá as leis divinas como um roteiro a seguir para a iluminação do nosso espírito? Então, para gerar a desarmonia, o desequilíbrio espiritual,
é porque eu ainda não consigo agir em conformidade com as leis divinas, né? Nos livros do Emmanuel, né, da psicografia do Chico, a gente vê sempre ele ressaltando esses tópicos, né, da importância do equilíbrio emocional, da importância da harmonia, né, da gente evitar brigas, evitar desentendimentos, porque nós somos energia, tudo é energia, condensada, né, mais fluida, menos fluida, mas tudo é energia. Quando nós nos desentendemos, quando nós passamos algum nervoso, se nós temos um controle maior, a gente fica ali, né, naquele momento um pouco desconfortável, mas vai se acalmando e esse equilíbrio vai retornando. Se nós ainda não temos muito consolidado esse equilíbrio, esse domínio, a gente vai chegando à cólera, né? Conforme a gente vai se estressando, ficando nervoso, ficando irritado. E chegando na cólera, a gente atinge um grau de desequilíbrio tão grande que provavelmente, se você tiver com uma baixa imunidade, uma coisa, você pode até adoecer, pegar um resfriado, né? Ter um mal-estar, uma palpitação, uma falta de ar, alguma coisa ali, em decorrência dessas energias. Quando a gente tem algum desentendimento mais sério, você não fica o tempo todo, durante aquele dia, parece que, nossa, tem uma coisa pesada em volta da gente, né? Ai, parece que a coisa não flui mais, aquele dia foi perdido. Por quê? Porque essa energia desequilibrou as nossas células, né? Fez com que elas se desarmonizassem, então a gente sente esse mal-estar. Isso, gente, é ciência, tá? Isso é comprovado por várias pesquisas, o quanto as emoções e os pensamentos influenciam na nossa saúde, né? A USP fez até uma pesquisa já comprovando a eficácia do passe, então algumas questões espirituais elas já foram atestadas cientificamente, tá? Então não é mais uma questão apenas de religião. E aí ele vai dizer o seguinte, né? Se a lei divina diz ao homem o que deve fazer e como deve agir, por que o homem é infeliz? Ele devolve essa pergunta. O homem é infeliz porque se afasta do que diz a lei divina. Se afasta do que o Criador entende como algo bom para nós. E aí a gente entende um pouco porque, além da ideia da criação, que a gente projeta a figura de pai em Deus, né? Por que a gente vê Deus como um pai, muitas vezes, nessas situações em que a gente fala de uma certa obediência àquilo que é melhor para nós, né? Um aconselhamento do que é melhor para nós? Muitas vezes, quem é pai, quem é mãe, sabe que você dá um conselho para o filho porque pela sua experiência você consegue enxergar que aquilo não vai dar certo, né? Porque você já passou por aquela experiência, já vivenciou aquilo, ou observou aquilo acontecendo. E Deus faz o mesmo com nós, né? Ele nos dá aquele roteiro, aquele conselho. Mas quando a gente se afasta desse aconselhamento, desse roteiro, surgem as consequências, né? As leis de Deus que permeiam as nossas decisões. Então, a gente tem a lei, por exemplo, de causa e efeito, ou de ação e reação, né? Deus nos dá o livre-arbítrio, quer dizer, a gente pode escolher seguir ou não seguir o evangelho, por exemplo. Mas em não seguindo, eu tenho que estar ali pronto para lidar com as consequências. Mas como a gente ainda está na infância espiritual, muitas vezes a gente não pensa dessa forma, né? Ah, eu escolhi mal, foi culpa minha mesmo. A gente se revolta com Deus. Eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo certo. Por que Deus me castiga, né? Por que Deus não me ajuda? Por que eu passo por determinadas situações? Então, na verdade, o afastamento, né, essa desconexão que a gente cria com as leis divinas, é que nos levam ao adoecimento, né? Ao desânimo, à estagnação, a gente não sente vontade de viver, né? Se desilude porque aquilo que a gente fez não deu certo. Mas, sendo Deus um pai amoroso, né? Um pai que está sempre à espera da nossa reconciliação com ele, porque ele não se afasta de nós, né? Somos nós que nos afastamos dele. Ele dá sempre a oportunidade do reequilíbrio, da reconexão. E aí, como é que a gente faz, então, para se aproximar novamente, né? Para exercitar atitudes que nos favoreçam essa questão da saúde?
são os princípios norteadores da nossa doutrina, né, da lei divina. Então, o amor, a prática do bem, a justiça, a caridade, a misericórdia. Então, quando nós desenvolvemos as nossas virtudes, né, as virtudes que são esperadas para um espírito que já despertou minimamente sua consciência, tem algum entendimento, é que a gente busque mais pela prática desse tipo de atitude, né, desse tipo de pensamento. Em geral, nós julgamos muito, né, aqueles que nos pedem auxílio, porque nós agiríamos de uma certa forma, né? Eu teria responsabilidade numa situação ou em outra, eu agiria assim, mas a gente tem que pensar que não é a nossa consciência que está em questão naquele momento, nas nossas fraquezas e nas nossas conquistas. É a consciência daquele indivíduo que pode ter dificuldades diferentes das nossas naquele momento, né? Então, muitas vezes, essa pessoa não enxerga da mesma forma. E aí, se a gente for pensar no convite de Jesus, né, na proposta de Jesus, na proposta de Emmanuel, para que a gente reflita sobre essa questão da saúde espiritual, a gente pensa num primeiro momento que nós estamos sãos. Mas aí, com a definição de Emmanuel, as coisas vão se complicando um pouquinho, né? Porque aí ele diz quando é a perfeita harmonia, né? Ele fala a perfeita harmonia, o total equilíbrio, aí fica bem escasso encontrar alguém são na Terra, né? Porque essa iluminação do total equilíbrio e da harmonia são conquistas que nós estamos ainda palmilhando dia a dia, né? Alguns dias a gente cai, nos outros a gente se levanta, mas a gente ainda está exercitando esse fortalecimento, né? E aí a gente voltando a esse trechinho que nós lemos no começo, pensando um pouco na definição que Jesus traz, né, a sua estada aqui na Terra, dizendo que os sãos não precisam de médico, a gente entende que ele não estava dizendo necessariamente que os doutores da lei eram sãos. Na verdade, ele está dizendo o contrário. Aquele que a gente bate o olho e julga e fala assim, esse é um enfermo, mas a gente percebe que a pessoa está buscando ajuda, está buscando melhorar, aquele está melhor espiritualmente do que o outro que sequer percebeu que ele não é são, né? No item anterior a esse, né, o item não vá aos gentios, há muita polêmica em torno dessa ideia que Jesus disse para não ir aos gentios, né, que eram vistos como pessoas que não tinham a fé, né, necessária e tudo mais. Parece um pouco falta de caridade no primeiro momento quando a gente interpreta a fala de Jesus, mas na verdade o que Jesus está querendo dizer? Primeiro nós vamos recuperar aqueles que estejam abertos a recuperar-se, por mais que estejam doentes, e depois nós iremos até aqueles que não querem a cura, que não acham que estejam doentes. Nisso Jesus está mostrando uma coisa muito importante para nós, né? Quando Jesus fazia uma cura, o que ele dizia para aquele que foi curado, né? A sua fé te curou. Vá e não peques mais. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte, você tem que estar aberto à cura para receber, né? Se você vem a um lugar buscando a cura e aí você acha que é um exercício de fora para dentro, né? Eu sento lá no passe igual uma estátua e fico, vem espíritos, me curem, né? Se eu não tô com o coração aberto, se eu não tô com a mente aberta, é mais difícil esse processo, né? Porque a conexão precisa acontecer dos dois lados, né? Ele vai doar e eu preciso estar aberto a receber. Então, Jesus quer mostrar para nós que, na verdade, o são aqui na Terra não existe, ele veio para todos. Aqueles que enxergam que são doentes, né? E aqueles que ainda não enxergam, mas que um dia enxergarão, né? Alguns rituais, algumas situações que aconteciam, por exemplo, né? Era proibido fazer cura aos sábados. Jesus fez uma cura ao sábado. Então, aquilo foi visto como uma afronta, né? Ele é mestre, ele não conhece a lei, né? Ele ignora a lei, ele
não age de acordo com a lei, que mestre é esse? E aí ele coloca uma questão, né? Se eu vim ensinar a lei de amor, o que é mais importante? Uma regra ou o auxílio àquele necessitado? E isso é importante, inclusive, na casa espírita. Porque, às vezes, a gente coloca algumas questões tão rígidas, né? No sentido de que já... A gente vê casos, né? Quando a gente vai ou escuta falar de outros lugares, de outras questões. Às vezes nós mesmos, né? O passe é das 9 às 10. É preciso ter um horário, né? Até para as pessoas saberem qual é o horário que devem se dirigir a casa. Mas se a pessoa chegar 10h10 doente, passando mal, eu não vou dar o passe? Se eu ainda estou aqui na casa? O que é mais importante? Ajudar aquela pessoa ou manter o horário? Né? O que você acha, Fran? Muito bem, seja a estação. Então, a ideia é a gente ter ali como orientador máximo a lei de amor, né? O amor é a lei suprema para Jesus. E aí ele vai dizer o seguinte, né? Se nós estamos no grupo dos sãos, ou a gente está ainda naquele estágio de não ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, e, portanto, estamos ali palmilhando a cadeira dos doutores da lei, né, na cegueira espiritual, ou nós estamos ali com umas pequenas conquistas, mas se nós realmente estivermos, a gente vai se considerar doente, porque a gente sabe que está distante de uma cura, né? Então, gente, para hoje, o que nós queríamos propor, né, era uma reflexão acerca disso, né? Desse nosso compromisso íntimo com a reforma, como o Flávio falou aí na mensagem inicial, mas uma reforma que parta principalmente de nós, né? Os espíritos de luz, eles são absolutamente respeitadores do livre-arbítrio. Então, eles respeitam a nossa vontade de aceitar ou não a Jesus, de aceitar ou não a cura, de aceitar ou não o processo de autoconhecimento, de reforma íntima. Eu acho que para a gente encerrar as nossas reflexões de hoje, e aí cada um vai fazer esse exercício internamente, tá? Não precisa falar, eu também não vou falar, né? Não vou expor as minhas imperfeições, porque... todo mundo sabe, né? O calcanhar de Aquiles onde pega. E acho que o exercício que seria legal nós fazermos hoje, né? A sair da casa e irmos para os nossos lares, é pensar assim, quais são os meus pontos fracos, né? Como espírito. Quais são as minhas mazelas espirituais? Como eu estou projetando, né? O que eu estou preparando? Como eu estou cuidando das minhas imperfeições para que elas, com o tempo, vão deixando de existir, né? A minha imperfeição é o materialismo, né? Eu sou muito apegado nos meus bens materiais, eu não dou nada, eu não deixo vender, eu não quero que ninguém use, né? Então, você precisa encontrar uma forma de combater, né, o excesso. Ter bens não é um problema, mas, né, ser apegado a eles excessivamente, sim. É a vaidade, é o orgulho, é o autoritarismo, é o egoísmo. Aí cada um vai pensar qual é o seu. Que roteiro de luz, né, nós estamos traçando para combater essas imperfeições. Então, eu quero agradecer a todos a paciência, né, por terem ouvido aí esses minutos. E vamos pedir a Jesus que nos abençoe com muita paz, com muito amor, com muita luz nessa noite, e que todos nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, recebendo segundo o nosso merecimento, a nossa vontade, e aquilo que Jesus e Deus julgar melhor para nós, aquilo que nós viemos buscar e que nós necessitamos. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que Jesus abençoe também vocês nos seus lares. Agora a gente vai encerrar para os passes aqui. Desliga aí para mim, Fran.
Aperta ali, concluir.